CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre a agenda ESG na indústria automobilística. Eu converso com Fábio Rua, vice-presidente de Relações Governamentais, ESG e Comunicação da GM. A montadora General Motors tem 115 anos, está há 98 anos no Brasil e tem por aqui 16 mil funcionários. Fábio, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Rosana, tudo bem? Prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Quero começar nossa conversa repercutindo o plano de descarbonização da GM, que é ambicioso. Vocês querem tornar todas as suas operações e produtos neutros em carbono até 2040. E para isso estão investindo globalmente 37 bilhões de dólares em 30 novos modelos elétricos até 2025. Para começo de conversa, é muito carro elétrico, né não? Tem demanda para isso, Fábio? Rosana, obrigado pela pergunta. É de fato um plano arrojado. A gente entende que a GM está arrumando para um futuro que a gente chama de 000. A gente quer descarbonizar a nossa frota, então zero emissão. A gente quer contribuir com tecnologia, com conectividade, com segurança para diminuir os acidentes no mundo. A gente chama de zero acidente e zero congestionamento por meio, do uso dos carros autônomos. A gente tem essa perspectiva de até 2040, de fato, descarbonizar absolutamente todas as nossas operações, até 2035, não produzir mais carros leves que emitam emissões de CO2, e por mais desafiador que possa parecer, a gente está otimista, a gente está acelerando os nossos planos. Esses 35 bilhões de dólares que você mencionou, eles se encerram agora em 2025, e em breve virão novos ciclos de investimento, e o nosso futuro é o elétrico. A gente nota que há uma tendência de eletrificação da frota, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, em razão da matriz, que ainda é predominantemente suja. Mas no Brasil, Fábio, a gente tem aqui uma matriz energética que está em torno de 48%, é uma das mais limpas do mundo, e a nossa matriz elétrica é composta de 90% de fontes renováveis. Investir em carro elétrico no Brasil faz sentido? Ainda mais quando a gente tem por aqui abundância de biomassa para a produção do etanol? Esses pontos que você traz, Rosana, eles são diferenciais competitivos, principalmente para a indústria de carros elétricos. Quando a gente vê a matriz energética da Europa, a matriz energética da China, com energia suja, você não pode dizer que o carro elétrico é 100% sustentável, é 100% sem emissão. Aqui no Brasil você pode. Você usando uma matriz limpa como a que a gente consegue justificar, por um trabalho que a gente faz no futuro, obviamente, com a nossa cadeia de fornecedores, todas as técnicas sustentáveis de produção do carro, toda a forma como a gente lida com as nossas concessionárias, todo o ecossistema da indústria automotiva, a gente consegue ter um carro com um volume de emissão, sendo ele elétrico, a gente acredita, obviamente, que é zero emissão, até porque ele não tem nem escapamento, mas toda a cadeia produtiva muito mais limpa do que os carros que são produzidos e giram nos Estados Unidos, na China e na Europa. Porque a gente nota aqui no Brasil essa velha discussão em torno do futuro da mobilidade. Alguns defendem que deve ser o carro elétrico à bateria e outros dizem que deve ser o carro elétrico por meio do etanol. Vocês têm no portfólio de vocês essas opções? É um portfólio variado aqui para o Brasil? A gente acredita num debate ou, e não num debate em relação a rotas tecnológicas. A gente convive muito bem com o flex, praticamente toda a nossa frota de carros a combustão é flex. A gente convive sim com os híbridos, a gente convive com os carros elétricos, a gente entende que tem mercado para absolutamente todas as rotas tecnológicas. A gente não deve desprezar no Brasil a potência do etanol, a potência dos carros flex, entendemos que são carros com menos emissão, entendemos que são carros que têm uma tecnologia que vem avançando muito ao longo dos anos, mas é inquestionável que se a gente está falando num processo de descarbonização num país como o Brasil, que tem todas as vantagens competitivas por ter a Amazônia, por ter hoje um governo que tem uma visão bastante pró o meio ambiente, a gente entende que se a gente
consegue casar produção com políticas públicas, com o comportamento do consumidor, que venham, né, no sentido de levar o Brasil para acelerar o processo de descarbonização, a gente só tem a ganhar. Agora, Fábio, a gente sabe que o carro elétrico tem menos impacto ambiental, né, ele preserva a saúde das pessoas, porque tem a questão aí da emissão de material particulado, que é muito danoso à saúde, no caso do carro elétrico isso não existe. E também a possibilidade que o consumidor tem de reduzir custos com o combustível em cerca de 75%. Mas os carros elétricos ainda são muito caros. E a gente tem a questão da falta de infraestrutura de postos de recarga para esses veículos. Isso vai comprometer, obviamente, a autonomia. Na sua avaliação, quais são os grandes gargalos que a gente tem no Brasil para que o carro elétrico se torne de fato uma realidade e que ele ganhe escala? Existem vários mitos em torno do carro elétrico, e um deles, no nosso entendimento, é a questão da autonomia. Primeiro porque a tendência, ao longo do tempo, é de que cada vez mais estações de recarga e eletropostos sejam colocados no Brasil, né, de forma bastante expandida. Hoje você tem uma autonomia média aí de carros, e o nosso carro elétrico vendido hoje no Brasil, Bolt EUV, uma autonomia de 456 km. A gente fez algumas pesquisas para entender o comportamento do consumidor brasileiro em relação ao uso de carro. E ela deu conta de que as pessoas que moram nos grandes centros urbanos, elas circulam mais ou menos 40, 50 quilômetros por dia. As pessoas que viajam e que moram nos grandes centros urbanos, novo, elas viajam mais ou menos a uma distância de 400 quilômetros da sua residência. Ora, para as pessoas que estão circulando na cidade com essa média, elas vão fazer uma carga mais ou menos semanal do seu veículo elétrico. As pessoas que viajam a essa distância, elas vão ao seu destino, podem carregar lá em absolutamente qualquer tomada, né? E esses carros vêm com carregadores portáteis, se não houver uma estação de carregamento no meio do caminho, e hoje você já tem nas principais rodovias do país, você sai de São Paulo e vai para o Rio, para Curitiba, para BH, até para Brasília, você tem condições de carregar o seu carro em eletropostos com uma tensão mais alta e, consecutivamente, né, um tempo de carga muito mais baixo. Pessoas que moram no campo, por exemplo, dizem, poxa, mas quem mora no campo? A gente tem um projeto ambiental que apoiamos no Pantanal, Rosana, e esse projeto ambiental está no meio do mato, a uma distância enorme, né, da primeira cidade mais próxima de onde está, que é a cidade de Corumbá. Para que ele possa ser abastecido, esse carro precisa ser colocado numa barcaça, e dessa barcaça ele vai para a cidade e é abastecido. Ora, com a facilidade hoje, né, de energia fotovoltaica, esse projeto deve, em breve, né, abastecer o carro elétrico, que, né, oxalá, a gente tenha condições de levar para lá, na própria sede da ONG, e de lá ele não sai mais. Ele vai ser abastecido sempre que necessário, à noite, ou em qualquer momento que for necessário, e pelo fato do carro elétrico, né, esse é um outro mito também, né, fala-se muito do preço do carro elétrico, mas o carro elétrico ele tem muito menos manutenção. O carro elétrico ele tem mais ou menos 200 componentes. Se você for comparar com um carro a combustão, que tem mais ou menos 1.000, e um carro híbrido, que tem mais ou menos 1.200, você vai perceber que todo o processo de manutenção do carro também vai ser muito mais baixo. E no final das contas, e aí eu concluo aqui, a gente chega a um valor que a gente chama de custo total de manutenção, que ele equivale ao longo do tempo, né, ao custo total de um carro a combustão, um carro híbrido, que foi adquirido mais ou menos na mesma categoria. Então, eu diria que tanto a questão da autonomia é um mito, quanto a questão do preço é um mito, porque cada vez mais os carros a combustão estão mais caros, vocês, né, todos sabem disso, e os carros elétricos ficam mais baratos também pela questão do custo ao longo da vida útil do carro. Muito interessante a gente avaliar os elementos, né, para ter a visão do todo e não sair divulgando, propagando, às vezes, uma informação que não condiz com a realidade. Agora, Fábio, você acaba de mencionar um projeto de preservação do Pantanal. Eu li que vocês têm vários outros projetos de proteção de vários biomas aqui no nosso país, né? Não só Pantanal,
mas Amazônia, Mata Atlântica. Por que que você primeiramente, por que que vocês elencaram, isso como uma meta? A com Existe algum tipo de relação com projetos de compensação de carbono? A GM tem já há muitos anos um compromisso gigantesco com o meio ambiente brasileiro. Há mais de 10 anos, a gente investe em projetos de reflorestamento, de recomposição de áreas degradadas, projetos como esse que você mencionou, né, da preservação da onça-pintada, que é um animal topo de cadeia, que, se preservado, a gente consegue preservar todo o resto da fauna da região. E a gente faz isso não por questões econômicas, não porque a gente está querendo compensar carbono, até porque hoje você ainda tem talvez algumas dúvidas em relação aos processos de compensação de carbono no Brasil. A legislação de compensação no Brasil ainda é uma legislação que precisa passar por aperfeiçoamentos, ela nem foi aprovada ainda, né, mas é um debate vivo. E, portanto, 10 anos atrás, um pouco mais, até quando a gente começou esses investimentos no ambiental, esse não era um tema. E a gente continuou. E você mencionou conservação internacional, esse da onça-pintada, que é do Instituto Homem Pantaneiro, o outro, a Sociedade de Vida e Proteção, que é na região da Mata Atlântica. A gente, ao todo, Rosana, conserva o equivalente a 430 mil hectares de florestas no Brasil. E de que forma isso tangibiliza os resultados financeiros? Ou esse não é um ativo que você possa realmente, relacionar com performance? A gente investe em meio ambiente, antes de tudo, porque é o certo a fazer. Primeiro momento, é uma empresa, né, que está há quase 100 anos no Brasil, que tem um compromisso enorme com a sociedade, com todas as comunidades as quais são beneficiadas direta ou indiretamente pela operação, e o meio ambiente é mais um dos componentes que corroboram com a informação que eu trago aqui, né, que a GM é uma empresa absolutamente comprometida com o país. Com esse processo todo de descarbonização, a gente entende que cada vez mais, né, a preservação do meio ambiente ela vai ser fundamental para que a gente possa acelerar a adoção, inclusive, de veículos elétricos. Se a gente diz que produz carros sustentáveis e a gente não cuida da sustentabilidade, talvez seja um pouco contraditório. A gente entende que não, que a gente precisa ser absolutamente coerente com o que a gente faz, né, a forma como a gente produz e o que a gente entende que precisa ser compensado, né, com esse apoio que a gente dá ao meio ambiente, questões sociais, a outras questões aí que o acrônimo ESG abarca também. Mas em termos de reputação, vocês acham que esse tipo de programa, né, direcionado à proteção dos biomas, de alguma maneira tem tido um feedback positivo por parte dos consumidores? Eles relacionam isso como um atributo sustentável importante e isso pesa na hora da escolha de um veículo? Sem dúvida, a reputação é um atributo que remete claramente à confiança. A marca Chevrolet, que é a nossa principal marca no Brasil, uma marca que remete à confiança. As pessoas que vão comprar os nossos carros, além da tecnologia, além da segurança, além do conforto e do design, muitas delas olham, sim, para as práticas sociais, ambientais da empresa, que elas estão cada vez mais. O consumidor está muito exigente. Ele não compra só o produto, ele compra tudo que está atrás do produto, né? E a governança e a forma como a gente lida, né, com os nossos investimentos, a forma como a gente respeita as comunidades que, de certa forma, participam, né, do nosso processo de crescimento no país, é muito importante para a gente. Muito bem, queria falar um pouco com você sobre gerenciamento de resíduos. A meta de vocês também é que vocês não enviem nada para aterros, né, sanitários e, de alguma forma, tentem reciclar tudo, reaproveitando e coprocessando também esses resíduos. Exatamente, isso não é uma meta, isso já é uma realidade. Há mais de 5 anos, a GM recicla, reaproveita, coprocessa absolutamente tudo o que está nas nossas fábricas. É um compromisso nosso que ele vai sendo ampliado, né, ao longo do processo de descarbonização da nossa indústria, né? Você mencionou no começo da nossa conversa que 2040 é o ano em que a gente diz que não terá emissões nem diretas nem indiretas na nossa produção. Isso faz parte do processo. A gente tem cada vez mais, a gente até 2035, toda a energia gerada nas nossas plantas será 100% renovável.
a gente tem uma meta que até 2030, 50% dos nossos carros serão produzidos com peças e acessórios sustentáveis. Eu estou falando de bioplástico, eu estou falando de madeira de reflorestamento, eu estou falando de uma série de produtos, né, de acessórios, né, do carro, banco, a direção, o pneu, produzidos de materiais sustentáveis. Para isso, obviamente, a gente tem que ter um trabalho muito criterioso com toda a nossa cadeia de suprimentos. Isso está em curso. Temos aí 7 anos, ou um pouco menos, né, para atingir essa meta de 50% de carros produzidos com peças sustentáveis. Agora, o grosso desse material que entra na economia circular volta em forma de matéria-prima para vocês da GM utilizarem nos próprios veículos ou esse material é destinado para outras indústrias? O material que a gente Vocês usa conseguem do aterro zero, Uhum. não, ele não Sim. volta para a indústria diretamente, ele tem outros usos, né? A gente está desenvolvendo, como eu disse, os fornecedores para que eles nos forneçam os materiais mais sustentáveis, mas o material que é o descarte, digamos assim, da nossa produção, ele é reaproveitado, né, dentro de casa, reprocessado dentro de casa e reciclado, né, por uma empresa terceira. Agora, Fábio, você me deu gancho para a gente repercutir a questão da cadeia indireta, né? Porque a gente sabe que no setor automotivo, um dos grandes desafios é o engajamento dos fornecedores. Qual é a responsabilidade que uma montadora como a sua, né, que é gigantesca, tem em relação à rede de concessionários e fornecedores, para que eles também possam estar alinhados às melhores práticas da agenda ESG? A responsabilidade é enorme, a gente trabalha muito em parceria com a nossa rede, né, de concessionárias, por exemplo, a gente tem uma associação, a Associação Brasileira das Concessionárias Chevrolet, a ABRAC, que é parte da GM, né? Todas as nossas principais práticas, né, sociais e ambientais, a gente procura replicar e influenciá-los positivamente para que eles possam atuar da mesma forma nas suas concessionárias. Os fornecedores, da mesma forma. Existem outras associações, por exemplo, a FenaBrave, que é uma associação que representa os principais fornecedores, que tem práticas ambientais, que tem práticas sociais. Nós procuramos, sempre que possível, né, educá-los no bom sentido, né, levar informações de como a gente tem implementado essas práticas socioambientais na empresa e com a expectativa de que eles façam o mesmo. Até porque esses fornecedores, eles são certificados por nós. E a forma como a gente certifica, cada vez mais, ela vem no sentido de fazer com que a gente chegue lá na frente, em 2040, 100%, né, livres de emissão de CO2 no nosso processo produtivo, o que inclui os fornecedores. Esse é um setor tradicionalmente masculino. Queria começar repercutindo a questão da diversidade e inclusão, das iniciativas que vocês têm para tornar o time mais diverso, inclusivo, começando pela representatividade feminina. Quantas anda aí na GM, Fábio? Rosana, muito feliz com essa sua pergunta. Eu sou novo na GM, eu estou na GM há 10 meses. Você é E na quando GM novo, na GM na vida, né, que você tem uma carinha de menino. não, nem tanto. Mas logo que entrei na GM, eu fui visitar as nossas plantas. E Uhum. olha que grata foi a minha surpresa quando eu cheguei em Joinville e descobri que 60% das pessoas que trabalham na linha de montagem, extremamente masculino, como você colocou, e essa era a minha visão, né, que venho de fora do setor, mulheres. 60% das mulheres da linha de montagem, mulheres. Gravataí, que é uma planta, né, que a gente tem uma das nossas plantas mais modernas e sustentáveis do mundo, que fica, né, no Rio Grande do Sul, 50% da liderança de Gravataí, mulheres. A nossa presidente global, Mary Barra, mulher. Liderança da América do Sul, nós temos a gente chama de comitê executivo, que são as pessoas que hoje tocam a GM na região, são 12 pessoas, das quais 2 são mulheres, e a tendência é que a gente cada vez mais tenha mulheres liderando processos internos da companhia, para que elas possam também fazer parte do comitê executivo. Nós temos grupos de treinamento de lideranças femininas, nós temos grupos de afinidade, né, de mulheres que juntas, né, empoderadas e com toda a sororidade, né, que é característica na relação entre elas estão se apoiando para que elas possam alçar cada vez mais posições de liderança na nossa organização. Sempre precisa melhorar, sempre precisa de mais, sempre precisa de uma visão mais inclusiva,
Mas uma meta que a gente tem, e talvez tão arrojada quanto a meta de eletrificar toda a nossa frota até 2035, é a de ser conhecido mundialmente como a empresa mais inclusiva do mundo. Agora, Fábio, é interessante ver que as mulheres estão crescendo na empresa e estão aí liderando 50% dos cargos, né. Mas e no conselho de administração, que é onde se tomam as grandes decisões, as diretrizes da empresa, como é a representatividade das mulheres? Olha, Rosana, por questões de governança, o conselho de administração global de uma empresa listada, né, na Bolsa de Nova York, ele tem que ser diverso. Eu não tenho o número exato para te passar aqui, mas eu asseguro que a nossa presidente global é uma mulher e que o membro é global, o conselho diretivo da empresa global também do sexo feminino. De novo, esse é um processo em constante evolução. Hoje, talvez, a gente não tenha o número desejável, não sei qual é o número desejável, mas, claramente, essa é uma preocupação nossa e é uma forma que a gente encontra, né, de dar mais diversidade para os processos de tomada de decisão, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir e para que a gente possa, né, liderar essa transformação que a gente tenta liderar para uma mobilidade sustentável elétrica. A gente falou de equidade de gênero, eu queria repercutir com você equidade étnico-racial. Eu sei que vocês têm um programa muito interessante de trainees, né, exatamente para poder fomentar a descoberta de talentos negros, mas o mais interessante, Fábio, não é apenas contratar esses talentos, mas é fazer com que eles se desenvolvam na empresa, ascendam, cheguem no topo e, mais que tudo, se sintam pertencentes, né? Toda razão, e a gente vem trabalhando muito nesse sentido, de novo, com toda a humildade do mundo, sempre com a possibilidade de melhorar e ampliar a base de pessoas, né, todas as diversidades, né, que hoje são características da nossa sociedade, para que elas possam ascender a cargos de liderança. A gente tem esse programa que você trouxe, que é o nosso programa de trainees, que a gente chama de Tracks, e que recentemente teve uma turma única e exclusivamente formada por pessoas negras, uma outra turma única e exclusivamente formada por mulheres, né? E a gente tem outros grupos de afinidades, LGBT, a gente tem neurodiversos, a gente tem pessoas com características aí, índios e outras diversidades regionais que a gente inclui, que a gente empodera, que a gente treina e tem como objetivo. O nosso líder, por exemplo, de manufatura na região, ele é de origem índia. Pois é. Agora, você está colocando para a gente, então, que existiu, na elaboração desses programas, uma intencionalidade de contratação de determinado grupo minorizado. Que tipo de critério mudou? Por exemplo, hoje as grandes empresas não exigem mais que seja homem ou mulher para determinado cargo. A fluência em inglês é outro critério também que está perdendo relevância. A questão de instituição de ensino, né? Muitas vezes você não necessariamente precisa ter MBA numa universidade estrangeira para poder ascender numa empresa como a sua, que está aí inserida nas grandes cadeias globais. Esse tipo de novo sistema, vocês conseguiram realmente implementar aí na GM? Sem dúvida, estamos trabalhando muito nisso, sempre podendo e precisando melhorar. A gente acredita que o grau, né, o certificado, o quão longe a pessoa foi no ensino tradicional não é determinante para que ela seja qualificada para uma vaga. A gente quer que as pessoas tenham condições de aprender o ofício, se desenvolver nesse ofício e, obviamente, desenvolver carreira, né, inicialmente, né, numa função específica e, ao longo do tempo, com a possibilidade de expandir em outras áreas. A gente busca cada vez mais, né, investir em treinamento. Esses treinamentos eles têm como objetivo, independentemente, né, se é um grupo de minoria ou não, dar oportunidade para que todos possam aprender novos ofícios, novas funções, rodar na organização. A gente acredita demais nesse poder, né, que as pessoas têm de acumular conhecimento, e quanto mais conhecimento ela acumula em mais áreas, mais estratégicas são as decisões tomadas, mais para frente a pessoa, né, vai pensar, mais inovadora ela será, mais criativa ela será e mais longe a gente vai chegar. Fábio, o setor automotivo é um setor altamente competitivo, que trabalha com margens apertadas e que, por muito tempo, teve um pé no freio com relação aos investimentos.
O argumento é de que sustentabilidade não combinava com rentabilidade. Você acha que esse binômio hoje já foi superado pela indústria automobilística? Os empresários em geral, as montadoras em geral, estão trabalhando com sustentabilidade com um olhar de oportunidade e muito menos com um olhar de despesa? Eu não tenho a menor dúvida. A sustentabilidade é o motor que vai impulsionar a indústria automotiva para as próximas décadas. Sem ela, a indústria automotiva não tem o menor futuro. Esse compromisso todo com a descarbonização, não posso falar, obviamente, pelas outras empresas, mas posso sim, né, olhar pelo setor e dizer que o setor está muito comprometido com isso, né? A Anfavea, a associação que representa o setor automotivo, tem uma preocupação com sustentabilidade. A gente não vê, de forma alguma, né, a indústria estagnada. A gente investe sim, investe cada vez mais para que a gente possa lançar carros cada vez mais eficientes do ponto de vista energético. O carro a combustão de 10 anos atrás não é o mesmo carro a combustão de hoje, eu te garanto, né? Cada ano que passa, até por questões regulatórias, esses carros precisam aumentar a sua eficiência energética, mesmo sendo carros a combustão. E carros que, né, estão saindo desse mundo da combustão para o mundo elétrico, para que a gente chegue lá, são necessários bilhões de dólares de investimento. Investimentos esses que têm relação direta com o nosso compromisso com a sustentabilidade. Eu coloquei aqui, são investimentos em equipamentos cada vez mais modernos, que consumam cada vez menos energia no processo produtivo, que tragam, né, esses elementos biodiversos na formulação dos produtos que são incorporados no nosso carro. Então, eu diria que a indústria automotiva como um todo, cada vez mais será vista como uma indústria de inovação e não somente uma montadora de carros. E as novas gerações estão no radar de vocês? Porque jovens que estão surgindo aí já não enxergam no carro um atributo de status nem de conforto. Muitos deles nem querem ter veículos. Então, existe uma mudança séria aí de paradigma em relação à minha geração, por exemplo, que o sonho da vida era ter um veículo. A gente hoje tem, né, as locadoras de carro, que são grandes clientes da indústria automotiva e que sim, dão vazão talvez a esse desinteresse. Eu discordo um pouco em relação a isso, tá, Rosana? Eu explico por que já já, mas esses jovens, eles vão precisar se locomover de alguma forma, né? Ou eles vão utilizar o transporte público, ou se tivermos, né, cidades que propiciem aí o uso de mobilidade, que não necessariamente seja uma mobilidade que use o motor, seja ele a combustão, seja ele elétrico, pessoas que usam bicicleta, pessoas que usam patinetes, etc. Então, temos aqui parte do nosso cliente hoje, as locadoras, que vão emprestar os carros, vão vender os carros para empresas, né, de transporte compartilhado, empresas que vão fazer aluguéis de veículos, empresas que vão fazer o car sharing, né, os carros de aplicativo, etc. Mas o que a gente percebe é que essa nova geração que a gente está colocando aqui, né, os jovens de hoje, são muito sensíveis à questão da sustentabilidade. Quando vem um carro elétrico, quando vem um carro com baixa emissão, eles se interessam sim, dependendo, obviamente, né, de onde a gente está falando, os grandes centros urbanos, onde a poluição, o trânsito, a violência são elementos que dificultam, né, o movimento das pessoas. Talvez seja o caso, né, da maioria dos jovens não quererem mais saber de carro. Mas eu, por exemplo, moro em Brasília. Eu tenho 4 filhos. Meus filhos adoram carros e eu vejo cada vez mais jovens, né, buscando carros sustentáveis. Os maiores interessados nos carros elétricos hoje são os jovens. Agora, o Rua do seu sobrenome, conta aí pra gente, estou super curiosa. Você está na indústria certa, né? Pois é, Como eu na minha, né? Jatobá, árvore, tudo a ver. O Rua talvez seja emblemático, né, para justificar a minha entrada no setor automotivo, mas eu tenho uma história mais interessante. Eu, ao longo dos últimos 20 anos da minha carreira profissional, e obrigado pela gentileza por me chamar de jovem, mas não sou tão jovem assim, eu trabalhei em 3 grandes empresas americanas, icônicas, centenárias, a GE, a GM e a IBM. IBM e GM, né? As 3 têm acrônimos de 3 letras no nome. As 3 têm o logo azul. Eu não sei o que isso quer dizer, mas é um direcionamento que eu estou dando para a minha carreira, muito sem querer, mas que é interessante.
Sem querer vírgula, né? Tá tudo já desenhado. Olha, Fábio, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Estava tão gostoso o papo que voou, mas eu aproveito para te convidar para uma próxima oportunidade. Ô, Rosana, obrigado. Um prazer. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Eu conversei com Fábio Rua, vice-presidente de Relações Governamentais, ESG e Comunicação da GM. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capellucenic, nos trabalhos técnicos a outra linda Débora Gonçalves e na edição Rafael Furugen. Um beijo para você, até semana que vem.